Graça e paz. Nessa oportunidade eu quero meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Esta parábola é a parábola do rico e Lázaro, uma parábola bastante conhecida. Eu vou lê-la. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, está entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parábola linda. Eram 2 irmãos judeus. 2 irmãos judeus da época de Jesus. Até porque Jesus, nos textos anteriores a esse aqui, Jesus estava ensinando para um grupo de pessoas e que no meio dessas pessoas existia ali os fariseus, os mestres da lei. Eles estavam ouvindo Jesus também, mas eles estavam ali no intuito de criticar Jesus. Jesus proferiu várias parábolas e dentre elas ele profere essa aqui. E ele fala justamente para os irmãos judeus. Veja que tanto o rico como o mendigo, eles eram judeus. Porque um estava no seio do pai Abraão e o outro reconheceu Abraão como pai, porque ele era, aqui na terra, um descendente de Abraão. Esta parábola, ela é um drama em 2 atos. Um aqui na terra e outro ali na eternidade. E veja bem que no início da parábola diz que havia um homem muito rico que vestia de púrpura. A púrpura era um tecido destinado aos reis. Ele se vestia como um rei, como um príncipe. E diz também que ali vivia um mendigo. Esse mendigo, ele, coitado,
não poderia até mesmo se locomover, porque diz aqui que ele fora deixado diante do portão desse homem muito rico. Creio que talvez todos os dias alguém da família desse mendigo o colocava diante do portão desse rico, para que esse rico pudesse olhar para aquele pobre mendigo e tivesse compaixão dele e o ajudasse. Mas diz a parábola ainda de Jesus que este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então ele não comia daquilo que caía da mesa do rico, nem mesmo as migalhas que caíam da mesa do rico, aquele mendigo comia. Porque diz aqui que ele ansiava, ou ele desejava comer, mas não comia. E devido ao fato da falta de higiene e da sua desnutrição, ele tinha muitas feridas. E os cães lambiam as suas feridas. Mas chegou um dia em que todos nós, meros mortais aqui dessa terra, teremos que enfrentar a morte. A morte, ela vem para pobres e ricos. Não importa a posição social também, seja poderoso ou fraco, a morte também, ela vem para todas essas classes de pessoas. E a morte, ela veio primeiramente para o mendigo. Devido à sua desnutrição, devido à sua doença, a morte, ela veio mais rápida e ele morreu. Agora veja a diferença do funeral de ambas as pessoas. Diz aqui que quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Eu creio que aquele mendigo, ele não teve uma cerimônia fúnebre bonita, linda. Não, ele não teve. Ele, com certeza, alguém não comprou um ataúde lindo para ele. Creio que não. Não foi contratado flautistas, não foi contratado carpideiras para plantearem durante o seu funeral. Garanto que nada disso foi providenciado, porque ele era um mendigo. Mas, na eternidade, assim que ele passou para a eternidade, o quadro da sua história mudou completamente. Aquilo que ele não recebeu nesta vida, ele passou a receber na eternidade. Assim que o seu corpo tombou ali, naquela calçada, na porta daquele rico, no portão daquele rico, imediatamente os anjos de Deus o vieram consolá-lo e levá-lo para o seio de Abraão. E ele foi levado para o seio de Abraão. Mas diz também que o rico também morreu. Ele morreu. Com certeza, os seus 5 irmãos vieram, fizeram uma cerimônia fúnebre linda, contrataram flautistas, contrataram carpideiros para irem adiante do funeral, fazendo todo aquele drama, aquele choro diante do funeral. Com certeza o ataúde daquele homem também foi lindo e ele foi sepultado. Mas a parábola de Jesus diz que os anjos de Deus não vieram buscá-lo, não vieram cortejá-lo até o céu, não. Diz aqui que o rico foi sepultado e já no Hades ele ergueu os olhos e viu o pai Abraão. E ele agora pede misericórdia ao pai Abraão. Ele não dirige a palavra a Lázaro, apesar de eu conhecê-lo. Ele conhecia Lázaro muito bem, porque ele disse: pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste
fogo. Eu vejo esse rico aqui, parece que a ficha dele ainda não tinha caído. Ele continuava mandão, como fazia aqui nessa terra. Pai Abraão, você está vendo Lázaro do seu lado? Mande ele colocar o seu dedo na água e colocar na minha língua para que eu seja refrescado, para que eu alcance um frescor neste lugar de sofrimento. Mande. Veja bem, aquele que negava comida para um homem que era colocado à sua porta, agora estava suplicando que este mesmo homem, o qual ele negara comida, ele suplicava para que pai Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água do rio da vida que corre ali no jardim de Deus e colocasse na sua língua para que pudesse refrescar o seu corpo. E o pai Abraão ainda responde no verso 25: Filho, você recebeu boas coisas na terra. Ou melhor, o seu paraíso, filho, foi na terra. Você recebeu todas as boas dádivas aqui na terra. Você teve tudo. Mas Lázaro não teve. Portanto, aqui ele está sendo consolado. E você está sendo castigado. E ele ainda continua. Ele não se dá por satisfeito. Ele diz: olha, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Mande alguém ir lá na casa do meu pai, onde estão meus 5 irmãos, para que eles se arrependam. Com certeza, os seus 5 irmãos também viviam uma vida igual a que ele vivia. A que ele viveu quando estava vivo na terra. Sabendo da condição em que os seus irmãos estavam vivendo na terra, e agora que ele vivia no inferno, ele suplica ao pai Abraão: pai Abraão, mande que alguém vá até a terra e pregue a palavra para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E diz pai Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Olha, não adianta eu mandar ninguém aqui da eternidade pregar o evangelho lá na terra. Não adianta eu mandar os anjos, porque o evangelho não foi confiado aos anjos, e sim aos homens. Não adianta eu mandar os anjos irem à terra para pregar o evangelho. Eles têm Moisés e os profetas. E aquele homem que fora rico na terra, ele diz: não, pai Abraão. Disse ele: mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, se essa pessoa que fosse levantada dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E Abraão disse: olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele diz: olha, filho, Abraão, realmente reconhecendo a linhagem daquele homem rico, que ele era um judeu e que ele era filho de Abraão, mas que agora estava no inferno. Olha, filho, não adianta. Ainda que ressuscite alguém dos mortos, eles não ouviriam esta pessoa. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão de ouvir alguém que fosse ressuscitado de entre os mortos. Isso é uma realidade. A parábola de Jesus é uma realidade. Muitas das vezes, o mendigo é colocado à nossa porta para que nós possamos exercer a nossa misericórdia, o nosso amor, a nossa bondade para com o nosso próximo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Da mesma forma como Deus me amou, dando o seu único Filho, eu também tenho que amar o meu próximo, exercendo misericórdia e amor para com o meu próximo.
Se eu não amar o meu próximo, o qual é a minha imagem e semelhança, eu amarei a Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós amaremos o nosso próximo. Veja bem, se o nosso próximo, nós não exercer misericórdia para com o meu próximo, jamais eu amarei a Deus, a qual eu não estou vendo. Por isso que eu creio que aquele mendigo, ele foi um instrumento de Deus colocado na porta daquele rico, para que ele pudesse exercer misericórdia, até porque ele era conhecedor da lei, só não obedecia, porque a lei de Moisés, está lá em Levítico, que os ricos deveriam exercer misericórdia para com os pobres da nação. Eles deveriam socorrer os pobres da nação. Mas aquele rico, ele estava negligenciando o que fora dito por Moisés na lei. Ele não estava obedecendo a lei de Deus dada a Moisés, exercendo misericórdia para com o seu próximo. Então, muitas das vezes, nós perguntamos por que existem os mendigos e os pobres na sociedade. Sabe por quê? Eles existem para que eu e você exerça o amor, a misericórdia e a bondade para com essas pessoas. Eles são um instrumento de Deus para mim e para você, para que através dessas pessoas nós possamos exercer misericórdia para com elas e assim o amor de Deus fluir dentro de cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.